Larissa Souza era uma das pilotos mais experientes do país. Mais de 10.000 horas de voo, décadas de dedicação, uma carreira construída com suor, lágrimas e muito esforço. Ela caminhava de cabeça erguida, uniforme impecável e com um currículo que fazia qualquer um respeitar. Mas naquele aeroporto, tudo o que viram nela foi a cor da sua pele. Bastou ela tentar entrar na sala VIP da tripulação, em pleno aeroporto de Guarulhos, para ser humilhada de uma forma que ela nunca imaginou enfrentar depois de tanto tempo no comando. O que ninguém sabia era que aquele momento, aquela ofensa silenciosa, estava prestes a desencadear uma das maiores reviravoltas já vistas na aviação brasileira. Uma história de coragem, de luta contra um sistema injusto e de uma mulher que sozinha fez o que muitos achavam impossível. Era uma manhã qualquer no Aeroporto Internacional de Guarulhos. O relógio marcava 6:30 da manhã e a movimentação já era intensa. Passageiros apressados, anúncios nos alto-falantes, crianças correndo. Mais um dia normal na rotina de quem vive nas alturas. Larissa caminhava tranquila pelo terminal, uniforme impecável, a postura de sempre, firme, serena, elegante. Ela estava escalada para comandar o voo 276 da Aerobrasil, com destino a Recife. Um trajeto que ela conhecia de olhos fechados, tinha chegado com antecedência, gostava de fazer tudo com calma, respeitava a aviação e sabia que os detalhes sempre faziam a diferença. Como de costume, decidiu passar na sala VIP da tripulação para revisar alguns documentos e organizar o material do voo. Ali era um espaço reservado exclusivamente para os pilotos e comissários da companhia. Uma sala discreta, confortável, onde a tripulação descansava antes de assumir seus voos. Ela se aproximou da porta, passou o crachá no leitor e a luz vermelha a acendeu. Estranhou. Tentou de novo. Vermelho outra vez. Foi quando ouviu, atrás de si, uma voz áspera, quase debochada. "Posso saber o que a senhora está tentando fazer aqui?" Larissa se virou calmamente. Deu de cara com Carlos Menezes, supervisor de operações da Aerobrasil naquele terminal. Um homem branco, de meia idade, expressão dura, olhar de superioridade. "Bom dia", respondeu educadamente. "Sou a comandante Larissa Souza. Estou escalada para o voo 276 com destino a Recife. Estou tentando acessar a sala VIP da tripulação." Carlos cruzou os braços. Olhou dos pés à cabeça. Seu olhar deixava claro o que ele estava pensando. "Senhora, essa sala é exclusiva para tripulantes, pilotos e comissários." Larissa respirou fundo. "Eu sei. Por isso estou aqui." Ele franziu a testa, desconfiado. "A senhora é piloto?" "Sim, comandante Larissa Souza. Pode verificar no sistema, se desejar." Carlos Menezes ficou alguns segundos em silêncio. Depois deu um sorriso irônico. "Olha, eu já vi muita coisa aqui nesse aeroporto, mas confesso que essa é nova para mim." Antes que Larissa pudesse responder, um outro piloto se aproximou. Era um homem branco, jovem, uniforme da Aerobrasil, crachá pendurado no pescoço. Passou direto pelo leitor, a luz verde acendeu, e Carlos abriu a porta para ele com um sorriso educado. "Bom dia, comandante. Bom trabalho." Larissa viu aquela cena e sentiu um aperto no peito. Aquilo não era sobre protocolo, não era sobre segurança, era sobre o que sempre foi, preconceito. "Senhor Carlos", disse com firmeza, "peço que libere meu acesso ou me informe quem é seu superior direto." Ele riu, nervoso. "Não precisa se exaltar, senhora. Vou precisar verificar suas informações com a central. Questões de segurança, entende? A senhora pode aguardar ali na área pública. Fica melhor para todos. Melhor para todos." Essa frase ficou ecoando na cabeça de Larissa. Melhor para quem, exatamente? Certamente não para ela. Mas Larissa não discutiu. Sabia que certas lutas precisavam ser travadas com inteligência. Ela se afastou dali, ligou calmamente para o centro de operações da empresa e relatou o ocorrido. Enquanto aguardava o embarque do voo, ficou em silêncio, mas sua mente estava a mil. Ela já havia enfrentado aquele tipo de situação outras vezes, olhares atravessados, perguntas ofensivas disfarçadas de procedimento, dúvidas sobre sua capacidade, sobre seu lugar.
Mas aquele dia seria diferente, porque Larissa Souza não era apenas uma comandante experiente. Ela fazia parte do Conselho Nacional de Aviação Civil. Conhecia as regras, os direitos e os deveres de cada profissional dentro daquele aeroporto. Sabia, mais do que ninguém, que aquela humilhação pública não era um caso isolado. Era a ponta de um problema muito maior que se arrastava dentro da companhia há anos. A Aerobrasil estava cheia de rachaduras e, naquele instante, diante daquela sala VIP, Larissa decidiu que iria até o fim. Ela não queria vingança, queria justiça e estava disposta a pagar o preço que fosse necessário. Larissa nunca teve medo de altura. Filha de Dona Zuleide, uma mulher simples que trabalhava como empregada doméstica em Salvador, Larissa cresceu sabendo que o mundo nem sempre era justo. Ela aprendeu isso cedo, muito cedo. Quando ainda era criança, ouvia escondida as conversas das patroas da mãe, dizendo que gente como ela devia saber o seu lugar. Mas o coração de Larissa não cabia dentro daquele bairro apertado e cheio de limitações. Toda vez que o avião cortava o céu lá em cima, ela parava tudo. Olhava, sonhava e prometia para si mesma: um dia eu vou estar lá dentro. Não importa o quanto tentem me dizer o contrário. Aos 18 anos, fez o que ninguém da família imaginava. Se inscreveu para o processo seletivo da Força Aérea Brasileira. Pouca gente acreditava nela. Os amigos riam. Os vizinhos diziam que ela estava perdendo tempo. Mas ela ignorou todos. Estudou dia e noite. Dormia em cima dos livros. Vendia lanches na rua para pagar o cursinho preparatório. E quando saiu a lista dos aprovados, lá estava o nome dela: Larissa Souza. Os anos que se seguiram não foram fáceis. Na escola de formação da aeronáutica, ela foi uma das poucas mulheres e a única negra da turma. A desconfiança estava em todos os olhares. Os comentários racistas, sempre disfarçados, vinham como facadas silenciosas, mas ela seguia firme. Não baixava a cabeça. Cada voo, cada missão, cada conquista era uma resposta. Depois de quase 10 anos servindo como oficial e pilotando aeronaves militares, Larissa decidiu seguir um novo caminho. Ingressou na aviação civil. Entrou para a Aerobrasil Linhas Aéreas, uma das maiores empresas de aviação do país. Começou como copiloto. Enfrentou tudo de novo: o preconceito velado, os testes dobrados, as piadas sem graça. Mas ela estava acostumada a voar contra o vento. Com o tempo, ganhou o respeito de quem mais importava: os passageiros e as tripulações que voavam com ela. Era querida por sua postura firme, sua elegância natural e principalmente por sua competência impecável dentro da cabine. Foi indicada a comandante. Depois de anos de dedicação, Larissa se tornou um símbolo dentro da companhia. E como reconhecimento de sua conduta exemplar e trajetória brilhante, foi convidada para integrar o CONAC, Conselho Nacional de Aviação Civil, onde ajudava a fiscalizar e garantir segurança e ética na aviação do Brasil. Mas o que Larissa não imaginava era que justamente num dia comum, num voo rotineiro de São Paulo para Recife, o preconceito que ela enfrentava desde menina fosse cruzar seu caminho de novo. Ali, naquele aeroporto que ela conhecia tão bem, alguém ainda ia tentar lembrá-la de que lugar de gente como ela não era dentro de uma sala VIP. Só que dessa vez, o desfecho seria muito diferente. Algum tempo depois, o voo para Recife decolou pontualmente. Lá do alto, Larissa olhava pela janela da cabine e tentava acalmar o coração. O céu estava limpo, o sol começava a aquecer o dia, e lá embaixo, a cidade de São Paulo ia ficando pequena e distante. Mas dentro dela, nada estava calmo. Aquele episódio na sala VIP não era só mais uma ofensa. Não era só mais um caso para esquecer e seguir em frente. Era o estopim de uma indignação que vinha se acumulando há muito tempo. Ela sabia que não estava sozinha. Conhecia histórias de outras mulheres, de outros colegas. Muitos deles negros, nordestinos, gente simples, que trabalhava duro e que vivia sendo colocado em dúvida dentro da própria empresa. Larissa já vinha observando um padrão dentro da Aerobrasil que a incomodava profundamente. Por trás das portas dos escritórios existia um sistema silencioso, mas cruel.
Pilotos mais jovens, de minorias, eram constantemente escalados para voos mais cansativos. Recebiam menos períodos de descanso entre as jornadas. Pegavam rotas complicadas, com pousos e decolagens em aeroportos mais desafiadores. Enquanto isso, os mais antigos, quase sempre homens brancos e bem relacionados, ficavam com as rotas mais tranquilas, os horários melhores, os voos mais curtos. E o pior, a manutenção de algumas aeronaves estava sendo adiada de forma questionável para economizar custos. Larissa não falava por ouvir dizer. Ela guardava documentos, prints de escalas, conversas, protocolos internos da companhia que mostravam irregularidades. Tudo arquivado com cuidado. Tudo feito com paciência. Aquela situação na sala VIP só acendeu de vez a chama que faltava. Durante o voo, em um momento de tranquilidade, ela enviou uma mensagem reservada para um velho amigo, Antônio Farias, membro da ANAC, a Agência Nacional de Aviação Civil. Era um homem sério, ético, que confiava nela de olhos fechados. Antônio, tivemos um problema hoje cedo em Guarulhos. Não foi só um caso de preconceito. Estou com material grave sobre práticas irregulares dentro da Aerobrasil. Precisamos conversar o quanto antes. A resposta não demorou. Larissa, isso é muito sério. Você tem certeza? Ela respondeu sem hesitar. Tenho provas, tenho testemunhas, e estou disposta a ir até o fim. O silêncio que veio depois dizia tudo. Ele sabia que o caminho não seria fácil, mas também sabia quem era Larissa Souza. Ao pousar em Recife, ela já tinha tomado sua decisão. Não importava o preço, ela não ia mais se calar. Desceu da aeronave como sempre fazia, cabeça erguida, passos firmes. Cumprimentou a tripulação com um sorriso educado. Despediu-se dos passageiros. E enquanto o aeroporto seguia sua rotina agitada, Larissa seguia seu próprio caminho. Ela caminhava para algo muito maior do que um voo de retorno. Estava prestes a abrir um processo que poderia mudar não só a história da Aerobrasil, mas também de toda a aviação brasileira. Era o começo de uma verdade que ninguém mais conseguiria segurar. Poucas horas depois de desembarcar em Recife, Larissa já estava em reunião com representantes da ANAC. A sala era simples, mas o clima era de total seriedade. Antônio Farias, o inspetor experiente e seu amigo de longa data, ouvia tudo com atenção. Seus olhos não desviavam do rosto dela. Sabia que quando Larissa falava, não era da boca para fora. Ela abriu sua pasta de documentos, mostrou os registros que havia coletado nos últimos meses. Relatórios de manutenção pendente, escalas de descanso abusivas, trocas suspeitas de tripulações em cima da hora. Relatos de pilotos e comissários cansados, exaustos, sem condições seguras de trabalho. Cada página que ela mostrava era como uma pancada no peito de quem levava a segurança da aviação a sério. Larissa, isso aqui é grave demais, disse Antônio, respirando fundo. Ela o encarou com firmeza. Eu sei. E eu não ficaria em paz se não fizesse nada. Ele se levantou e ligou para a sede da ANAC em Brasília. Vamos iniciar uma ação emergencial. Isso não pode esperar. Naquela mesma noite, a equipe de fiscalização foi acionada. Uma comitiva de inspetores especializados seguiu viagem para o aeroporto de Recife. A operação era silenciosa, discreta, mas determinada. No amanhecer do dia seguinte, o clima dentro da Aerobrasil já era de tensão. Os boatos corriam de boca em boca. Funcionários cochichavam nos corredores. Algo grande estava para acontecer. Larissa sabia que aquele dia seria decisivo. Vestiu o uniforme com a dignidade de sempre. Prendeu os cabelos, ajeitou o crachá, respirou fundo. Estava pronta. Quando chegou ao setor de operações do aeroporto, os inspetores da ANAC já estavam lá. Os diretores da empresa foram pegos de surpresa. O gerente regional da companhia, Álvaro Cunha, tentava manter a compostura, mas sua testa suada denunciava o nervosismo. Comandante Larissa, posso saber o que está acontecendo? Perguntou ele, forçando um tom cordial. Ela manteve o olhar firme. Uma fiscalização de rotina, Sr. Álvaro. Apenas isso. Mas eles sabiam que não era uma rotina qualquer. Em poucos minutos, os inspetores começaram a exigir documentos. Registros de manutenção das aeronaves.
escalas de trabalho das tripulações, planilhas de horas de descanso. E o que encontraram era pior do que qualquer um imaginava. Aeronaves que deveriam estar em manutenção haviam sido liberadas para voar. Tripulações voando com menos horas de repouso do que o permitido por lei. Decisões administrativas que colocavam economia acima da segurança. Cada documento que os fiscais analisavam confirmava tudo o que Larissa havia denunciado. O clima ficou pesado. O CEO da Aerobrasil, Fernando Barreto, foi acionado com urgência. Ele era um homem acostumado a mandar e desmandar, com contatos poderosos em Brasília e influência nas altas esferas. Ligou direto para o diretor da ANAC, tentando abafar a situação, mas não adiantava mais. As provas estavam ali, claras, impossíveis de serem negadas. Fernando apareceu no aeroporto poucas horas depois, rosto fechado, ar arrogante, cercado de assessores. Tentou intimidar Larissa. A senhora tem ideia do que está fazendo? Está mexendo com uma empresa gigante. Está colocando empregos em risco. Larissa o encarou com a serenidade de quem sabe que está do lado certo da história. Com todo respeito, Sr. Fernando, quem colocou empregos em risco foi a gestão irresponsável dessa empresa. Quem desrespeita seus funcionários e brinca com a segurança dos passageiros não merece estar nas alturas. Ele ficou sem palavras. Aquela mulher não iria recuar. Naquele mesmo dia, a ANAC determinou a suspensão preventiva de 5 aeronaves da frota da Aerobrasil para inspeção detalhada. As operações começaram a ser afetadas. Voos foram cancelados. Tripulações ficaram em solo, aguardando orientações. A notícia se espalhava rápido dentro dos aeroportos. Entre os funcionários, o sentimento era dividido. Alguns tinham medo, outros, admiração. Mas todos sabiam de uma coisa: ninguém mais iria conseguir esconder o que estava vindo à tona. E Larissa Souza, a comandante que um dia foi humilhada na porta de uma sala VIP, agora estava liderando uma ação que poderia mudar o destino da aviação no Brasil. A verdade finalmente tinha decolado. E não haveria turbulência capaz de fazê-la descer. Os dias que se seguiram à inspeção foram de pura tensão dentro da Aerobrasil. No chão dos aeroportos, aviões parados, passageiros aguardando respostas que não vinham. Tripulações confusas, algumas assustadas, outras em silêncio, apenas observando o desenrolar dos fatos. Dentro das salas de reunião da companhia, os rostos dos diretores estavam pálidos. As tentativas de contornar a situação se mostravam inúteis diante do volume de provas que a ANAC havia encontrado. O relatório final da equipe de fiscalização era direto, claro, impossível de ser ignorado. As irregularidades dentro da empresa não eram casos isolados. Eram práticas sistemáticas, repetidas, enraizadas na cultura da companhia. Negligência com manutenção, desrespeito com as leis de descanso das tripulações, favorecimento de determinados grupos em detrimento de outros. Uma gestão que escolheu cortar custos onde jamais deveria. Na manhã seguinte à conclusão do relatório, a decisão foi tomada. A ANAC determinou a suspensão temporária das operações da Aerobrasil. Todos os voos da empresa deveriam ser cancelados. As aeronaves ficariam em solo, até que todos os problemas fossem apurados e resolvidos. Era o tipo de medida que poucos acreditavam ser possível. Mas naquele dia, ela aconteceu. Dentro do setor de operações do aeroporto de Recife, o clima era de silêncio absoluto quando a notícia chegou oficialmente. Larissa estava ali. Ela não sorriu, não comemorou. Quem conhece o céu sabe o peso das decisões difíceis. Ela sabia que aquele dia seria lembrado não como um dia de vitória, mas como um dia de responsabilidade. Porque por trás dos aviões parados existiam famílias, trabalhadores, gente simples que dependia daquele emprego. Mas ela também sabia que o preço de fechar os olhos para as injustiças sempre seria mais alto. Fernando Barreto, o CEO da empresa, saiu do prédio apressado, rodeado de seguranças e assessores. Passou por Larissa sem coragem de encará-la. Sabia que havia perdido. Os funcionários, aos poucos, começaram a se juntar. Muitos olhavam para Larissa em silêncio, com respeito.
Outros se aproximavam com olhares discretos, como quem queria agradecer. Mas ainda temia as consequências. Ela entendia. Não era fácil para ninguém. Uma jovem comissária de cabelos cacheados e olhos marejados criou coragem e parou diante dela. Comandante, obrigada por fazer o que muita gente sempre quis, mas nunca teve força para fazer. Larissa olhou para ela com ternura. A justiça sempre começa com coragem, minha filha. A gente não pode ter medo de fazer o certo. Ela sabia que os próximos meses seriam duros. A empresa tentaria se defender. Advogados iriam trabalhar dia e noite. Haveria pressões de todos os lados. Mas nada disso importava mais. O gigante havia caído. E dali em diante o céu nunca mais seria o mesmo. O tempo passou. Meses depois da suspensão da Aerobrasil, muitas coisas mudaram. A empresa estava se reestruturando sob rigorosa fiscalização da ANAC. Novas regras foram criadas. Velhos nomes haviam deixado os cargos de liderança. A aviação brasileira não era mais a mesma, mas o maior impacto daquela história não estava nas reuniões, nem nas decisões dos gabinetes. Estava nas pessoas. Estava nos olhos de quem viu, pela primeira vez, que a coragem de um só podia transformar a vida de muitos. Larissa continuava sua jornada. Aceitou o convite para liderar um novo departamento criado dentro da ANAC, dedicado exclusivamente à fiscalização de práticas justas e seguras nas companhias aéreas do país. Era um trabalho pesado. Exigia firmeza, serenidade, equilíbrio. Mas era exatamente o lugar onde ela sabia que deveria estar. E naquela manhã, ao chegar para uma palestra que daria a novos cadetes da aviação, Larissa viveu um dos momentos mais marcantes de sua vida. Antes de subir ao palco, enquanto organizava seus papéis, sentiu uma presença tímida se aproximar. Virou-se e deu de cara com uma jovem negra, de uniforme simples, cabelo preso e olhos brilhando de emoção. Comandante Larissa. Ela se virou com um sorriso gentil. Pois não, minha querida. A jovem respirou fundo, lutando para segurar a emoção. Eu só queria dizer que foi por sua história que eu não desisti do meu sonho. Larissa sentiu o coração apertar. A menina continuou. Eu vi tudo o que a senhora fez. Eu vi a coragem. Eu vi a força. E eu pensei, se ela conseguiu, eu também posso conseguir. A comandante não conseguiu segurar o sorriso. Seus olhos se encheram de lágrimas discretas. Estendeu a mão com firmeza. Qual seu nome, cadete? Sara, senhora. Sara Oliveira. Larissa apertou sua mão com carinho. Então, cadete Sara, o céu é seu. Nunca mais aceite que alguém te diga o contrário. A jovem sorriu, com os olhos marejados. Naquele momento, Larissa teve a certeza de que tudo valeu a pena. Todas as lutas, todas as lágrimas, todas as portas fechadas. Porque ali, diante dela, estava o verdadeiro sentido de justiça. Não era sobre derrotar gigantes, era sobre abrir caminhos. Era sobre deixar o céu mais amplo e mais livre para quem viesse depois. E enquanto caminhava em direção ao palco, Larissa Souza sentia dentro do peito a mesma sensação que sentia lá do alto, na cabine de um avião. A certeza de estar exatamente onde sempre sonhou. E o orgulho de nunca, jamais, ter aceitado voar mais baixo do que o céu que merecia. A comandante Larissa poderia ter abaixado a cabeça. Poderia ter aceitado mais um episódio de preconceito em silêncio. Poderia ter seguido sua vida como sempre fez. Mas ela escolheu o caminho mais difícil. O caminho da verdade. O caminho da coragem. E se você chegou até aqui, se essa história tocou o seu coração de alguma forma, eu te convido a se inscrever no canal para acompanhar mais histórias incríveis como essa. Deixa o seu like e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo e o que essa história representou para você.